Meus irmãos, quero meditar com vocês de forma breve na carta de Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Os irmãos sabem, eu estou fazendo a exposição dessa carta já há alguns meses, e agora nós chegamos ao capítulo 4, a partir do versículo 13. Então, você que não acompanhou, de repente quer ver as outras exposições, você pode entrar lá no canal do YouTube da nossa igreja. Tem lá uma playlist escrito Igreja Modelo, é o tema dessas exposições. E aí nós vamos ter lá no capítulo 1, Paulo falando sobre as marcas dessa igreja, da igreja de Tessalônica, uma igreja que em tão pouco tempo recebeu o evangelho e se tornou um modelo para as outras igrejas à sua volta. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre o dispenseiro fiel, mostrando a sua fidelidade em pregar a palavra, em anunciar o evangelho do Senhor. Ainda no capítulo 2, ele fala também, a partir do versículo 13, sobre as ações de graça pelo povo de Deus, a sua oração por aquele povo. No capítulo 3, ele traz um relato da alegria dele quando ele recebe o relatório de Timóteo trazido de Tessalônica, falando da fé daqueles irmãos e como eles estavam inabaláveis no evangelho. E no capítulo 4, a última exposição, até o versículo 12, nós falamos sobre o exercício da santificação, Paulo dando algumas orientações práticas a respeito do evangelho e da nossa vida como cristãos. E agora nós chegamos em uma parte também muito importante, a qual o apóstolo Paulo destaca. Nós vamos ler do capítulo do versículo 13 do capítulo 4 até o versículo 11 do capítulo 5, porque por mais que são dois capítulos, eles são a mesma mensagem do apóstolo Paulo. O texto diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Capítulo 5, versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo.
Irmãos, eu queria falar então, esse é o texto que Paulo destaca para falar sobre o retorno de Cristo. Você já teve aquela oportunidade ou já teve que esperar alguém num aeroporto ou numa rodoviária que você não via há muitos anos, algum tempo, e aí você está ali na rodoviária ansioso, coração dispara, os olhos procuram encontrar a pessoa que você está aguardando, seja um parente, seja um filho, seja o esposo, a boca seca. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim é a nossa expectativa enquanto igreja para com a volta de Cristo. Certamente, quando nós falamos de retorno, segunda vinda do Senhor, arrebatamento da igreja, esta é uma área de estudos que muito desperta entre pessoas, principalmente quando nós vivemos em dias difíceis, guerras, situações adversas. Nós vemos muitas pessoas com essa paixão consumidora pelo fim dos tempos se levantando para falar alguma coisa. Teorias de como, quando, onde Jesus vai voltar é o que mais nós temos visto hoje em dia. Eu gosto de acompanhar bastante, né? O que eu mais vejo hoje é podcast, assim, gosto de acompanhar podcasts, e a gente vê que nesses dias de guerra, de muitas coisas acontecendo, cenário econômico difícil, o quanto tem se levantado pessoas para prever o retorno de Cristo. E mais do que isso, hoje em dia tem até curso que você compra para saber como se preparar para a volta de Jesus. Olha só, nós temos aqui a palavra de Deus nos ensinando, nos mostrando, mas temos aí também os profetas, né, do fim do mundo aí, pessoas que afirmam ter descoberto o segredo de quando Jesus vai voltar. Interessante que até o próprio Jesus, ele desconhece. Lá em Mateus, capítulo 24, verso 36, ele diz: mas a respeito daquele dia, ora e ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Mas nós temos esses homens que se levantam para dizer quando Jesus vai voltar. Olha, tá vendo? Agora esse aqui é o sinal. Aí estoura uma guerra, não, agora aí um governo surge, não, agora é o anticristo, agora está tudo preparado. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós temos que ter certeza é que Jesus vai voltar. Mas se tem uma coisa que nós temos que ter mais certeza, é que isso não pode nos trazer desespero. Pelo contrário, tem que nos trazer esperança. E Paulo está escrevendo para esta igreja que no seu tempo já tinha essa angústia do retorno de Jesus. Já vivia nessa expectativa da volta do Senhor, e uma das preocupações que essa igreja se colocou, e Paulo está respondendo aqui nesse bloco que nós lemos, é quanto àqueles que morreram. Porque na ideia deles, Jesus iria voltar naqueles momentos, a qualquer hora. E a preocupação era, e quem está morto? E agora? O que vai acontecer? Eles não vão participar do arrebatamento, eles não vão participar desse momento glorioso. E Paulo então dá algumas instruções, dizendo logo no começo que os crentes, aqueles que estão em Cristo, não são como os demais. A sua esperança não morre com a morte. Pelo contrário, a morte não é o fim para o cristão. Ele diz, nós não temos que andar como os demais, tristes, mas nós temos esperança. E aí ele traz algumas ideias sobre isso que nós vamos discorrer aqui no sermão. Mas Paulo está mostrando para esta igreja, está tirando dúvidas acerca do retorno de Cristo. Ele vai mostrar que a segunda vinda de Jesus é o verdadeiro conforto da igreja. E a forma como nós compreendemos isso, como nós compreendemos a volta de Jesus, como nós compreendemos o dia do Senhor, essa doutrina molda a maneira como nós vivemos aqui nessa terra. Então a maneira como você compreende essa doutrina do retorno de Cristo,
da volta de Cristo, que nós conhecemos na teologia como escatologia, o fim dos tempos, essa forma que você entende essa doutrina, ela molda a maneira como você vive na terra. O cristão não teme o futuro, porque o seu futuro já está garantido. Cristo virá. Essa é a mensagem de Paulo a esta igreja. Eu queria destacar aqui algumas verdades acerca do retorno de Cristo. A primeira verdade que Paulo nos traz aí em relação ao retorno de Cristo é que o retorno de Cristo traz esperança. No versículo 13, na verdade até o versículo 18 ele destaca isso, mas no versículo 13 ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui a ideia de dormir é aqueles que já haviam morrido, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Paulo está destacando aqui que a primeira verdade a respeito do retorno de Cristo é que ela traz esperança, e não tristeza, não desespero. Naquele momento, a igreja de Tessalônica vivia uma perseguição. Aquela igreja estava sofrendo algumas circunstâncias adversas por conta da fé em Jesus, e muitos irmãos haviam morrido. Muitos irmãos daquela igreja haviam falecido, e os outros estavam preocupados com isso, e agora eles não vão participar desse retorno, da volta de Jesus, da ressurreição, do retorno de Cristo, do arrebatamento. E Paulo vai dizer para eles que não, porque quem não tem Cristo não tem esperança, porque quem não tem Cristo, a morte é o fim. Quem não tem Cristo, morreu, acabou. Paulo está dizendo: não seja como estes, não sejam ignorantes, não se apeguem a isso, pelo contrário, nós temos esperança. E aí Paulo vai destacar que a base da nossa esperança está fundamentada em Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Quando ele diz que o povo não tem esperança, né? Ele destaca: nós não, pelo contrário, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, versículo 14, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, meus irmãos, por que o retorno de Cristo nos traz esperança? Porque Jesus morreu e ressuscitou, e Ele mesmo disse que iria ao Pai preparar-nos um lugar, João 14, para que onde Ele estiver, nós também estivéssemos, ou nós estaríamos ao lado dEle. Essa é a base da nossa esperança. Paulo está destacando que nós não somos como os demais, que chegou a morte, acabou. Não, pelo contrário, nós temos como princípio, a nossa fé está fundamentada em Cristo, porque Ele ressuscitou e morreu, e Paulo destaca isso em Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz: se Cristo não ressuscitou dos mortos, então vã é a nossa fé. É por isso que Paulo está trazendo agora a essa igreja, destacando que como Cristo ressuscitou, como Deus o trouxe, como Deus o ressuscitou, assim também aqueles que estão em Cristo, quando mortos, encontrarão com Jesus, serão ressuscitados naquele dia. Eles terão seus corpos transformados, porque a ressurreição de Jesus é a prova de que Ele venceu o pecado, de que Ele conquistou para nós vida, uma fonte de vida eterna. O objetivo de Paulo ao explicar o retorno de Cristo aos Tessalonicenses não era fazer um esquema escatológico, ou trazer ali as ideias, o dia, a hora, não, mas era muito mais do que isso, era trazer consolo, esperança. O retorno de Cristo para o crente não é para nós ficarmos preocupados, dizermos: e agora? Pelo contrário, é um motivo de esperança para nós, meus irmãos, e sabermos que Jesus voltará para buscar a sua igreja. No verso 18, Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
Quais palavras? De que, mesmo irmãos, que nós não encontremos Jesus fisicamente no seu retorno, mas nós, na nossa caminhada, de repente, vamos encontrar a morte. Nessa nossa caminhada cristã, nós temos uma certeza, que naquele grande dia, Cristo ressuscitará o nosso corpo, a nossa alma se juntará novamente com o nosso corpo, e então nós teremos um corpo glorificado ao Senhor, ao lado do Senhor, para sempre, como Paulo destaca. É isso que deve moldar a nossa esperança, a esperança de aguardar essa manifestação gloriosa de Deus, como Paulo diz em Tito capítulo 2. Paulo está dizendo que o retorno de Cristo nos traz esperança, e nós vemos quantas pessoas angustiadas, buscando esperança em tantas coisas. Meu irmão, deixa eu te dizer, não há nada, absolutamente nada nesse mundo que pode nos trazer esperança. Nós podemos até ter dias mais calmos, ter uma sociedade de repente mais tranquila em alguma situação, mas homem nenhum, governo nenhum, economia nenhuma pode nos trazer a esperança que só Jesus pode nos dar. De repente você tem olhado as circunstâncias, tem olhado o momento em que nós vivemos e pensado, e agora? Meu irmão, nós temos que olhar para Cristo. Olhar e saber que mesmo que as coisas deste mundo não andem da forma como que nós queremos, Deus, através de Cristo Jesus, já nos preparou algo muito melhor, algo maior, uma esperança que esse mundo não pode comprar. Se o mundo olha para o futuro com medo ou incerteza, meus irmãos, nós olhamos para ele com esperança. É de sabermos que as coisas estão caminhando para aquele grande dia, o dia do Senhor. Paulo está destacando a esta igreja, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará em sua companhia aqueles que já morreram. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, versículo 15, os vivos, nós, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Paulo estava mostrando àquela igreja que estava preocupado com os que haviam morrido, dizendo, não se preocupe com isso, Deus nos traz esperança, Cristo nos traz esperança. Paulo vai destacar que o retorno de Cristo, a volta de Cristo, o fim de todas as coisas, o fim do mundo, como alguns dizem, não é um motivo para o crente se desesperar, mas é um motivo para o crente se alegrar, é um motivo para o crente ter a sua esperança pautada de que Jesus vem para me buscar e buscar a você também. Essa é a nossa esperança. Mas Paulo ainda traz uma segunda verdade acerca do retorno de Cristo, e que muitas vezes nós não percebemos. Paulo vai destacar que o retorno de Cristo virá repentinamente. No capítulo 5, verso 2 e o verso 4, Paulo ecoa as palavras de Jesus. Ele diz assim no capítulo 5, verso 2: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. No verso 4, ele ainda destaca, mas vós, irmãos, que estáis em trevas, mas vós não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Paulo vai destacar, meus irmãos, algo importantíssimo. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas nós sabemos que Jesus virá. E ele virá repentinamente. E isso também não nos traz desespero, porque Paulo destaca, vós já não estáis mais em trevas, para que esse dia vos apanhe de surpresa. Paulo aqui usa essa ideia do de repente, repentino, inesperado, e usa como metáfora o ladrão. O ladrão não chega para você, ou para o proprietário de uma residência e diz, olha, amanhã, às 7 horas,
eu vou visitar a sua casa. Então você guarde o que você tem aí, né, de mais precioso, de importante, porque senão eu vou ser obrigado a pegar. De forma nenhuma. Eu não sei, né, de repente você já teve uma experiência dessa, de um ladrão te assaltar, te roubar ou furtar alguma coisa sua. Eu, particularmente, Daniel, nunca tive, mas já presenciei um ladrão em uma certa vez, e a única vez, meu pai pregando. Meu pai era pastor de uma igreja na favela do Campo Limpo, em São Paulo. Meu pai estava pregando, eu tinha 8 anos de idade. O ladrão entrou dentro da igreja, sacou a arma, apontou para o meu pai e pediu a chave da moto dele, que estava encostada na frente da igreja, e foi embora. Ninguém espera por isso. Eu lembro nitidamente dessa imagem. É algo inesperado, você não está imaginando acontecer isso, mas é isso que acontece. E Paulo usa essa metáfora, que é a mesma metáfora que Jesus usa lá em Mateus 24. Por que que Paulo ecoa as palavras de Jesus? Porque ele está nos sinalizando algo, irmãos. Precisamos estar vigilantes. Precisamos estar sóbrios. Paulo destaca isso no verso 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Sejamos sóbrios, ou seja, a sobriedade é estar com a cabeça no lugar, é saber, Jesus virá. Paulo está destacando aqui que o retorno de Cristo é repentino. O nosso papel enquanto igreja, enquanto noiva de Cristo, ao aguardar Jesus voltar, é o quê? Estarmos preparados. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 24, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, estai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A clareza sobre o retorno de Cristo de modo repentino, como eu disse no começo, ela configura, meus irmãos, a forma como nós vivemos a nossa vida aqui nessa terra. E como nós vivemos? Alertas e vigilantes, não dormindo, não cochilando, não, como diz o pastor hoje no culto das 10, em 2 pensamentos. Não, meus irmãos, o crente ele sempre está alerta. O crente, o evangelho é um convite a um campo de batalha. O soldado, quando ele vai para o campo de batalha, ele não fica olhando para um lado, cruzando os braços, ele está num campo de guerra. A qualquer momento o inimigo está ali e ele tem que estar alerta. Essa é a imagem, essa é a ideia de Paulo. Essa vigilância num conceito aqui militar, estar alerta, estar pronto, preparado. E ele destaca, nós precisamos estar preparados. E aqui ele faz algo bonito, ele traz algo bonito, que é a tríade da fé. No versículo 8 ele diz, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, destaca novamente, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha como que ele destaca a ideia de estarmos preparados, vestidos com essa tríade da fé, do cristão, a fé, o amor e a esperança. Ele já tinha destacado essa igreja no capítulo 1, verso 3, que essa igreja se destacava justamente por conta dessa tríade manifestada no meio deles. E agora ele usa essas mesmas virtudes, destacando que são como roupas, vestes, que nós temos que estar vestindo. A palavra revestindo-nos aqui é a palavra de vestir. É a ideia de vestir. Ele coloca a couraça, o capacete, estar prontos para esse retorno, essa vinda do Senhor. Eu disse aqui algumas semanas atrás, eu gosto de falar isso, nós não sabemos o dia que o Senhor vem. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes. Eu disse, possa ser, meus irmãos, digo hoje novamente, que Jesus volte para nós hoje, essa semana. Nós não sabemos. Jesus virá nos céus, mas Ele também pode vir particularmente para cada um de nós. E como nós temos andado? Como tem sido a nossa vigilância?
Como tem sido a nossa sobriedade? Como nós temos se comportado como cristãos? Como nós temos vestido essas virtudes que ele destaca? Como nós temos usado? Como a nossa fé tem sido destacada aonde nós estamos? Lembra que Jesus contou a parábola das virgens, 5 prudentes, 5 insensatas. Todas tinham azeite, mas as prudentes tinham azeite de reserva. O pastor já já pregou sobre essa parábola, já disse como que eram os casamentos naquela época. O noivo ia até a noiva, pegava a noiva na sua casa e retornava até a sua casa para ali celebrar a festa. Essa é a ideia. Mas lá Jesus destaca, no versículo 13 do capítulo 25 de Mateus, ele diz: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. A volta é certa, meus irmãos, mas o dia é incerto. A volta de Jesus, ela é certa, mas nós não sabemos o dia. Nós não sabemos o dia até para nós. Por isso que esse é um convite em todo o Evangelho. É estarmos preparados, é estarmos vigilantes, é cuidarmos de como nós temos nos portado, é buscarmos, como no capítulo 4, quando inicia, Paulo está destacando esse exercício da nossa santificação diária, da busca em parecer-se mais com Cristo Jesus. E aqui ele está mostrando que o retorno de Cristo virá repentinamente. Mas Paulo ainda destaca uma terceira verdade sobre o retorno de Cristo. A primeira verdade, só nós relembrando, é que o retorno de Cristo nos traz esperança, não desespero. De repente, o retorno de Cristo é um desespero para aqueles que não têm Cristo, porque enfrentarão a ira do Senhor. Paulo destaca isso aqui no capítulo 5. Nós não. O retorno de Cristo é também repentino, em segundo lugar. Mas em terceiro lugar, irmãos, Paulo vai destacar que o retorno de Cristo é glorioso. E aí o retorno ao capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O retorno de Cristo será glorioso. E por que é importante destacar? Porque nós temos algumas correntes teológicas que dizem que o retorno de Cristo será invisível. É como se Jesus fosse voltar 3 vezes. Veio a primeira, aí vai voltar uma segunda invisível, e depois vai voltar uma terceira. Nós não cremos nisso. A palavra de Deus nos traz inúmeras vezes, nos destaca inúmeras vezes que o retorno do Senhor será glorioso, será visível. O Senhor mesmo descerá dos céus. E o verso 16 destaca que nós ouviremos o som de trombeta, a voz do arcanjo. Isso mostra que haverá um som, toda a terra ouvirá, os vivos, os mortos ressuscitarão, depois os vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor. Paulo está mostrando que a vinda do Senhor será visível e audível. Interessante que Atos capítulo 1, versículo 11, os anjos ali, quando os discípulos estão vendo Jesus subir aos céus, ser assunto aos céus, eles olham para os discípulos e dizem: por que estás olhando, varões galileus? Este Jesus que vocês estão vendo subir, descerá da mesma forma que vocês estão vendo. Da mesma forma que ele subiu visivelmente, ele descerá. Mateus 24, versículos 30 e 31, diz que todos verão Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Mais do que isso, Apocalipse 1:7 destaca que todo olho verá
até aqueles que o transpassaram. Meus irmãos, a volta, o retorno de Cristo será glorioso, triunfante, será visível, toda língua verá, todo olho verá, toda língua confessará. Esse evento de glória, de triunfo e de vitória final de Cristo, para nós, os crentes, aqueles que estão guardados em Cristo, será um dia de glória, será um dia de alegria, será um dia de comunhão, como diz Paulo no versículo 17, assim estaremos para sempre com o Senhor. Meu irmão, ao ouvir essa notícia, ao ouvir essa verdade, que o Senhor Jesus Cristo voltará gloriosamente, isso te traz medo ou alegria? Isso te traz desespero ou esperança? O Warren Wiersbe, um teólogo que a gente gosta de pesquisar, ele diz assim que por muito tempo ele foi da comissão das pessoas que preparavam a chegada do Senhor. Agendava. Ele era da comissão do planejamento, na verdade. Então ele estava preocupado. E aí ele, destaca que agora ele faz parte da comissão das boas-vindas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não fiquemos preocupados, meus irmãos. Claro, devemos ser vigilantes, a palavra nos destaca. Devemos andar com sobriedade. Não vamos cruzar os braços e dizer agora, porque isso será a próxima exposição. A igreja de Tessalônica cruzou os braços e disse: se o Senhor vai voltar, então vamos ficar do jeito que dá. Não vamos precisar trabalhar, não vamos fazer as coisas. E Paulo os adverte acerca disso. Não, mas vamos viver vigilantes, vamos viver esperançosos, sabendo que tudo que está acontecendo, meu irmão, está no controle de Deus. Tudo está concorrendo para o grande dia, a qual nos encontraremos com o Senhor. Hoje vivemos na espera, muitas vezes em meio a dor, lágrimas e lutas, mas a promessa continua ecoando e nessa noite vem aos nossos corações. Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Eis que venho sem demora. Guarde isso no seu coração. Esse é o momento de nós termos esperança, alegria e andarmos com a nossa cabeça erguida, sabendo que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque nós vemos, Senhor, essa verdade tão maravilhosa, tão gloriosa, tão esperançosa, de que o Senhor virá buscar a tua igreja. Mais do que isso, Senhor, essa esperança de que se esse dia não chegar, mas nós viermos a dormir, a morrer, a tombar nessa terra, certamente, Senhor, nós abriremos os nossos olhos nos céus, ao lado do Senhor, e naquele grande dia, o dia do Senhor, o Senhor ressuscitará os nossos corpos, nos unirá a nossa alma, e para sempre teremos o corpo de glória do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos na tua palavra que nós devemos viver com esperança e não com desespero. Sabendo desta verdade, nos ensine, nos ajude, nos oriente a vivermos sempre vigilantes, alertas, sabendo que a sua volta, o seu retorno é repentino, mas também compreendendo que naquele grande dia será glorioso. Todos aqueles que viraram as costas para o Senhor, todos aqueles que não reconheceram o Senhor, eles verão o Senhor vindo em glória, em majestade, para buscar a tua igreja. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos meus irmãos aqui nessa noite, aqueles que estão nas redes sociais. Nos abençoe, Senhor, e continue a cada dia nos trazendo essa alegria, essa paz que excede todo entendimento e essa esperança, que os nossos olhos estejam fitos e fixados nessa gloriosa esperança
que é o retorno do Senhor. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.